E aí, gente, tudo bom? Estamos começando mais um Em Minas, um programa da TV Alterosa, realizado em parceria com o jornal Estado de Minas e com o Portal Uai. Hoje estamos recebendo com muita alegria o prefeito eleito de Brumadinho, Gabriel Parreiras. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, viu? É um prazer poder falar de Brumadinho para tanta gente, para explicar como é que está a nossa cidade e o que a gente espera para o futuro. Obrigado. Para Brumadinho e para o estado inteiro. Exatamente. Esse programa, como você sabe, ele tem 2 blocos aqui na TV Alterosa e um terceiro bloco que é veiculado exclusivamente no canal do YouTube do Portal Uai. Quando estiver terminando o segundo bloco, você já acessa youtube.com/portaluai para continuar acompanhando essa entrevista que está começando agora. Você está muito novo para ser prefeito, uai. Você tem quantos anos? Tenho 32. Tá menino ainda, pô. Tô nada, mas desde muito novo acreditando no Brumadinho melhor, que a gente podia fazer diferente. E foi o que me levou a iniciar tão jovem na política, né? Realmente esse desejo de transformação. Legal. Essa campanha lá em Brumadinho esse ano foi pesada. Foi pesada, né? Foi meio doida. E com muitas polêmicas, muitas reviravoltas. Eu queria te perguntar como é que você sai desse pleito, vitorioso, obviamente, mas como é que vai ser sua relação com a Câmara, por exemplo? Como é que está o clima na cidade? Em relação à Câmara, atualmente eu sou vereador, né? Isso. Fui vereador de primeiro mandato, fui para a eleição como prefeito, saí vitorioso. Então, a relação com a Câmara, eu acho que ela precisa ser uma relação mais respeituosa. Dar uma independência para a Câmara opinar. Hoje, infelizmente, a Câmara existe uma grande interferência do Executivo e a gente quer democratizar mais as coisas. Em relação às eleições, foi a eleição mais dura do Estado. A gente enfrentou um governo muito tempo no poder, um governo poderoso, uma família poderosa e 2 meninos, né? Eu e o Guilherme, que foi o vereador mais votado da história de Brumadinho. A gente decidiu encabeçar essa chapa de oposição, caminhamos em frente a mudar Brumadinho e, graças a Deus, o povo de Brumadinho escolheu a mudança. Gabriel, você é do PRD, que é o mesmo partido do Pedro Aerrara. Uhum. E o Pedro chegou a ser cogitado, né, como candidato pelo partido. Não foi isso? Foi. Vocês são parceiros. Não, o Pedro é um grande amigo. E realmente teve essa cogitação, porque o nosso projeto não é um projeto de poder pessoal. E aí, naquela costura política e tudo mais, vários nomes foram ventilados. O nosso objetivo era que o nosso grupo pudesse estar à frente da mudança de Brumadinho. Para lembrar para o pessoal, Pedro Aerrara atuou é um bombeiro. É um bombeiro, né? Era o porta-voz dos bombeiros, atuou ali na tragédia de Brumadinho, não é Exatamente. isso? Durante todo aquele tempo. Mas aí, te interrompi, vocês estavam... Como é que ele abriu mão da candidatura em seu favor? Na verdade, ele nunca chegou a ser oficialmente candidato, não. O Pedro ele era um soldado à disposição do nosso grupo, até porque ele hoje é um deputado federal. Então, não seria uma decisão fácil dele de sair como deputado federal para disputar a prefeitura de Brumadinho. Verdade. Então, seria uma possibilidade, se o nosso grupo escolhesse o Pedro como principal nome, o Pedro sim estaria à disposição, mas entendemos que não seria o momento do Pedro, que seria o nosso momento. O Pedro também entendeu. O Pedro entendeu que eu seria o melhor nome. O nosso objetivo nunca foi de poder pessoal. A nossa ideia é quem melhor representaria Brumadinho, que representaria o nosso grupo, as nossas ideias e ideais. E o que você tem como meta para a cidade? Quais são os seus planos? Transformar. Transformar literalmente. O que é transformar, Brumadinho? Hoje a gente tem um governo que ele não é feito para cuidar das pessoas. E eu acho que a principal função que a gente tem de governante, por exemplo, vereador. Quando a gente fala vereador, qual que é a função de vereador? Todo mundo tem que responder, fiscalizar e legislar. Discordo totalmente. Discorda? Discordo. Acho que a função de representante é cuidar do povo, da maneira que ele conseguir. Então, se a gente está vendo que uma classe está sofrida, que um bairro está sofrido, que a população está sofrida, eu acho que a gente tem que pensar fora da caixinha. E foi o que eu fiz durante o meu mandato. As minhas maiores ações enquanto vereador fogem muito de legislar e fiscalizar. Foram quando o Brumadinho realmente precisou de mim. Eu estava ali como cidadão, usando a representatividade do meu cargo, para mostrar, precisamos ajudar, precisamos criar junto, precisamos estar do lado do povo. E é o que eu vou fazer agora enquanto prefeito. Então, eu já sei das necessidades. Sou frustrado enquanto vereador, porque eu poderia ter feito muito mais se eu tivesse uma parceria com o Poder Executivo, mas muitas das minhas iniciativas, por serem minhas, eram minadas pelo Poder Executivo. E hoje, sabendo dos problemas e tendo o poder das soluções, eu afirmo sem dúvida nenhuma que nós vamos fazer a melhor gestão da história. Que a gente sabe hoje, e não tem nada de gigantesco. Nós vamos fazer centenas ou milhares de ações médias, todas possíveis, que vão mudar totalmente a cidade. Mas eu até estou entendendo o que você está dizendo, que ir ao encontro das necessidades da população para tentar resolver. Mas, de qualquer maneira, o vereador ele tem essa tarefa
fundamental de legislar, ou seja, até de mudar as leis do município para melhorar a cidade. Mas é função básica. Uhum. Eu acho que um bom representante ele não pode parar só no que ele tem que fazer. Eu acho que ele tem que focar no que ele precisa fazer. Ele precisa realmente cuidar do povo. Então, às vezes, só no fiscalizar, no legislar, vai ficar muito limitado. E não estar junto do povo, fica limitado. Como prefeito também, você pode propor projetos de lei. Nós vamos fazer, vai ter esse diálogo muito próximo. E é bom lembrar que a gente vai para quase 6 anos do crime da Vale em Brumadinho, que a nossa cidade parou no tempo. Hoje a gente tem uma cidade pior que a de 2019. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Então isso é muito importante. Você teve uma atuação, vamos dizer assim, marcante, né, durante a tragédia de Brumadinho. Você fundou uma ONG, né, que é a ONG Amigos de Brumadinho. Foi aí que o seu interesse pela política começou? Como é que foi isso? Eu não entrei na Amigos de Brumadinho por política, mas a Amigos de Brumadinho me fez político. Eu explico. No dia do rompimento, eu perdi uma das pessoas que eu mais amava lá, e um monte de amigos, via minha cidade devastada. Precisava fazer alguma coisa. Você é nascido lá? Nascido e criado em Brumadinho. Precisava fazer alguma coisa. Tinha um galpão que eu tinha alugado, que era para ser uma loja minha. Essa obra ia começar 3 dias depois do rompimento. Eu cancelei as obras, coloquei uma faixa lá, pegue o que precisar e deixe o que puder. Fiz uma compra de R$1.000 no supermercado local, saí para doar metade, deixei o resto da metade e a loja aberta. Fui doar. Fui tentar ajudar da forma que eu me encontrava, fui cuidar do povo. Na hora que eu voltei, tudo que eu tinha deixado na loja já não estava lá, mas tinha mais que o dobro. E ali as pessoas começaram a acreditar. 7 dias de loja aberta, 24 horas, população chegando, voluntário chegando, donativo chegando, gente querendo ajudar, carro chegando a ajudar. Tudo das pessoas doando mesmo, sem nenhum centavo, nenhum recurso do poder público. Só de pessoas do povo querendo ajudar o povo. E aquilo ali, a gente foi vendo que não tinha nenhum poder público ajudando. Eu vi. A gente desenvolveu 19 ações sociais em 6 meses, reconstruímos 5 casas, doamos centenas de alimentos, proporcionamos 15 cursos de qualificação, sem nenhuma ajuda do poder público. Então, por que eu falo que a Amigos de Brumadinho me fez político? Porque eu falei, não é justo. Não é justo que meu povo tenha que sofrer tanto. Eu via que se a gente tivesse um poder público com mais preocupação em cuidar do povo, o povo não precisava estar sofrendo tanto. Não era a gente, em 2019 eu tinha 27 anos, se eu não me engano. Não era justo que a gente tinha que cuidar ali do povo sem experiência nenhuma, sem recurso nenhum. Era totalmente voluntário. Então ali me fez ter o olhar de querer cuidar. Gabriel, e você falou que Brumadinho hoje está pior do que 6 anos atrás? É porque existe, sobre a nossa cidade, insegurança. Quem falava, porque hoje a gente está conseguindo transmitir essa segurança para a nossa população, que nós vamos resolver os problemas. Mas há 5 meses atrás, quem falava que sabia como é que Brumadinho ia ser 10 anos para frente, estava mentindo. A insegurança estava consumindo. A gente vê hoje uma Brumadinho mais perigosa, mais suja, mais feia, com menos incentivos. Isso tudo não é opinião, não. Isso tudo é fato. Você pode perguntar para qualquer um dos brumadinhenses. A cidade é melhor ou pior que de 2019? A gente não via nenhuma luz no final do túnel de virar e falar, não, Brumadinho pode seguir por esse caminho ou por aquele caminho. E aí a população cada vez mais adoecida. Então hoje sim, infelizmente, com uma dor no coração, é a cidade que eu amo, é o povo que eu amo. Mas hoje a gente tem uma cidade feia de uma população adoecida. Mas qual é a relação com a tragédia? 100% da relação com a tragédia. Adoecida por um adoecimento mental provocado pela morte de 272 pessoas dos nossos. Imagina 272 pessoas numa população de mais ou menos 40 mil habitantes. Nós estamos falando de mais de 0,5% da população assassinada de uma vez. Imagina do parentesco, dos familiares, dos primos, dos amigos, dos colegas de trabalho. Então a população adoeceu mentalmente com isso. Para além do efeito direto, tem os indiretos. Da insegurança, como é que vai ser Brumadinho, quando esse PTR acabar, que é o programa de transferência, a Vale vai continuar, a Vale vai sair, vai ter emprego para todo mundo, não vai, a recreação vai continuar, vai cair. Então a população vem adoecendo, vem adoecendo. Isso a gente pode comprovar pelo consumo de ansiolítico de Brumadinho. Mais do que triplicou de 2019 para cá. Mesmo. E a gente sabe que os ansiolíticos eles são remédios para ansiedade, para depressão. Então, por esse número, a gente já consegue ver essa população adoecida. E aí é onde que fica um pouco da nossa revolta pela omissão, tanto da empresa, tanto do Estado, tanto do acordo. A gente precisa pegar e colocar Brumadinho no ponto focal do acordo de reparação, lembrar que tudo aconteceu em Brumadinho, que só existe um acordo de reparação por Brumadinho, por conta de Brumadinho, que quando a gente pensa que 1,5 bilhão está indo para Brumadinho, algumas pessoas elogiam, mas o acordo foi de 37 bilhões. Então nós estamos falando de um percentual
de menos de 5%. Vamos fazer uma coisa? A gente faz um intervalo e na volta vamos detalhar isso tudo. Te explico tudo. Beleza. A gente vai lá e volta um instante só, tá bom? Estamos de volta com Em Minas, hoje conversando com o prefeito eleito de Brumadinho, Gabriel Parreiras. Ele está nos contando que a cidade está vivendo um momento, ou na verdade muito mais do que um momento, alguns anos muito difíceis desde que aconteceu a tragédia. Isso foi agravado por algum tipo de atitude ou de ausência, digamos, da Vale e do governo do estado, não? Eu acho que a gente pode atribuir a culpa a 3 responsáveis, Estado, Vale e Prefeitura. Acho que cada um tem a sua parte. O acordo de reparação foi traçado entre instituições de justiça, a Vale e o Estado. Mas se eu fosse prefeito à época, eu não ficaria de fora de jeito nenhum. Eu exigiria a minha presença. É inadmissível que exista um acordo para se tratar de Brumadinho, que Brumadinho não tem representatividade. Como que eles vão falar o que é melhor para a minha cidade? Quem sabe o que é melhor para a minha cidade sou eu que sou prefeito. Então, Brumadinho vai começar a ter representatividade e voz. As pessoas vão me ver sentadas com a Vale, vão me ver sentadas com o Estado, mas não é para fazer acordo para mim, não. É para resolver os problemas de Brumadinho. Só tem um jeito de resolver. Vai ser na cobrança, na conversa. Vai ser no diálogo, vai ser enfrentando. De frente a frente, quando eu falo brigar, eu estou falando de uma briga por Brumadinho, não estou falando de uma briga corporal, não. Estou falando de uma briga na justiça, uma briga para defender os interesses do povo, uma briga para defender realmente os interesses do povo. Mas o acordo já foi fechado, ainda tem brecha para negociar? A gente tem dentro, por exemplo, das obras de reparação, obras que a gente não vê acontecendo e que a população não sabe delas. Eu, enquanto vereador, para que você tenha uma ideia, o centro de Brumadinho vai ser revitalizado. Eu, enquanto vereador, eu pedi acesso ao projeto 3 vezes. Tanto a prefeitura, tanto a Vale me negaram. Eu tive que recorrer ao Ministério Público que ainda não me deu parecer. Ou seja, está tudo muito obscuro. Se um vereador, eu não estou fazendo uma suposição, não, estou afirmando. Okay. Eu, enquanto vereador, não consegui ter acesso ao projeto de reparação do centro da cidade. Eu ficava envergonhado quando as pessoas me perguntavam, como é que vai ser o centro? Eu falei assim, eu já pedi informação e eles não me dão. Então essa transparência também nós vamos colocar luz onde está tudo obscuro. Para falar para a população, vai ser isso, podem esperar isso, pode esperar aquilo. E o que não fizer sentido para Brumadinho, dentro do que foi escolhido, o prefeito vai trocar. Agora, Gabriel, também tem um lado polêmico, digamos, por mais terrível que tenha sido a tragédia, foi terrível, isso também jogou luz sobre a cidade, não? De uma maneira muito ruim, né? Não, a pior possível, né? Não tem como hoje imaginar. Hoje, Brumadinho, isso me dói muito. Imagina que eu estou viajando, eles me perguntam de onde eu sou, eu falo de Brumadinho. O que vai ser a primeira pergunta que esse cara me faz? A cidade do crime da Vale. Lá que aconteceu o crime da Vale, como é que está a cidade? Imagina todos os meus cidadãos respondendo diariamente. Essa é a marca que não tem um dia, ganhou não tem um dia que o cidadão de Brumadinho não fale a palavra Vale saindo da boca dele. Então, me dá uma raiva saber que essa empresa provocou isso tudo em Brumadinho e que a reparação não está sendo feita minimamente. Porque reparar eles não vão conseguir nunca. Eles não conseguem voltar ao que a gente mais queria, que são as 272 vidas. Então, a gente precisa mudar essa imagem de Brumadinho para mostrar que Brumadinho não pode ser cidade onde a Vale matou 272 pessoas. A gente precisa extrair o que a gente tem de melhor. O povo de Brumadinho, a gente só não está destruído porque o povo de Brumadinho é o mais resiliente do mundo, é o mais amoroso do mundo, é o mais receptivo do mundo, é o melhor povo. Todo mundo que está nos ouvindo, faça um convite, até para ajudar Brumadinho. O meu governo, o nosso governo, a gente vai desenvolver muito turismo. Já faço convite, quer ajudar Brumadinho, comece a visitar, visita as nossas cachoeiras, os nossos restaurantes, as nossas pousadas, o Inhotim. E isso tudo ajuda a movimentar novamente essa economia, né? Que tinha um movimento interessante, né? E é importante até falar para as pessoas, porque muita gente de fato não conhece Brumadinho, mas não tem essa pessoa na cidade que não tenha perdido ou um parente, ou mais de um parente, ou um vizinho, ou um amigo, ou tudo isso ao mesmo tempo. É muito difícil. E olha o tanto que é difícil. Vai fazer quase 6 meses, a gente está aqui para falar do futuro e metade da entrevista a gente tem que falar da Vale. Tá vendo tanto que revolta? Eu tinha tanta coisa legal, mas que infelizmente eles me obrigam a falar isso, porque ainda é o meu maior problema. Hoje o prefeito de Brumadinho, o prefeito de qualquer outra cidade, ele vai ter que preocupar com segurança, com educação, com iluminação pública, com esgoto, que são os problemas comuns. Hoje eu tenho todos esses problemas num cestinho, mas eu tenho um cestinho muito maior, efeitos do crime da Vale, que ninguém passa por isso, nós estamos passando. Mas nós estamos muito bem preparados para resolver esse problema. Para falar de ajudar Brumadinho, as pessoas precisam conhecer. Brumadinho é quase 2 vezes de extensão territorial de BH.
Às vezes as pessoas acham que Brumadinho acabou, ainda existe essa ignorância. Não, infelizmente, o efeito maior foi das pessoas que estavam dentro da Vale, na hora do momento. A Vale matou as pessoas que estavam ali trabalhando, que estavam no refeitório, mas Brumadinho, a lama não chegou devastando casas. A gente teve um efeito de casas no Corte do Feijão e no Parque do Cachoeira principalmente. Isso. O centro de Brumadinho permanece intacto do ponto de vista imobiliário, as áreas rurais de Brumadinho também. Então a cidade, do aspecto visual, ela é a mesma. Então as pessoas podem visitar Brumadinho, porque às vezes tem essa imagem que Brumadinho virou lama. Não, não é acontece isso. muito, vamos começar a falar de coisa legal então, já que você deu o gancho, né? Por exemplo, acontece muito de as pessoas irem a Inhotim, que fica em Brumadinho, um dos maiores museus a céu aberto, o maior do mundo, né? E não vão a Brumadinho? Acontece muito? Demais. E aí também uma coisa legal. Que é ruim, né? Mas, Beni, olha que legal a gente falando. Antes de assumir, eu já tive uma reunião com o Bernardo. O Bernardo é o sócio e fundador do Inhotim. Isso. E a gente já fez algumas parcerias, olha que coisa mínima e que legal. Todas as praças do Inhotim, a partir de janeiro, já vão começar. As praças do Inhotim não, desculpa. As praças de Brumadinho, a partir de janeiro, já vão ter a cara do Inhotim. O que eu quero fazer? Eu quero trazer a beleza do Inhotim para uma ignorância muito grande se ainda não foi feito. Por que a gente tem a coisa mais bonita do mundo, que é o Inhotim, dentro de Brumadinho, e uma cidade feia? Por que eu não sugo essa beleza do Inhotim para dentro da minha cidade? Então eu quero essa beleza do Inhotim não no Redoma. Eu quero que a Redoma seja Brumadinho. Legal. Eu quero que Brumadinho tenha a beleza do Inhotim. Que você passe por Brumadinho e sinta o mesmo prazer de estar caminhando dentro do Inhotim. Que você chegue numa praça, que essa praça seja turística. Nós vamos também extrair... Como se fosse uma extensão do museu. Isso, exatamente isso. Para Brumadinho ser uma cidade turística. Não precisa ser o museu a atração. Pode ser a cidade a atração. Quando a gente vai, por exemplo, para Ouro Preto, você não se prende a um local. Você vai nas igrejas, você vai nos restaurantes, você vai nas cachoeiras. E assim que funciona, é o que eu quero fazer para Brumadinho. Para além disso, nós vamos extrair no mínimo 3 obras grandes que a gente vai espalhar pela nossa cidade. Imagina você e sua família. Foi lá no Inhotim. Aí depois acabou, vocês vão ficar 2, 3 dias em Brumadinho. Saiu do hotel, vocês vão numa praça e depois da praça vocês vão lá descansar, tomar um sorvete. Depois falam, vamos numa obra do Inhotim que é fora do museu. Aí vocês vão visitar a minha cidade. E a minha cidade é muito grande. Imagina eu colocar uma obra dessa numa comunidade quilombola. Você vai lá, aí vai ter alguém que vai vender um pano de prato, vai ter alguém que vai vender os quitutes, vai ter alguém que vai fazer um artesanato. No meio do caminho tem algum lugar para parar, exatamente, com uma obra dessa, eu fomento o mercado local mais do que já foi fomentado na história. E não é, concorda comigo que não é impossível? Que é totalmente possível. E o dono do museu falou, que bom que vocês vieram com essa proposta. Era o sonho dele, mas nunca tinha tido interesse dos gestores municipais. Gabriel, e agora o meu sonho é compartilhado com ele. E a infraestrutura do entorno da cidade? Por exemplo, acesso, rodovia, hotéis estão chegando, né? Finalmente, né? Isso tá bom, tá ruim? Como é que tá a situação? O acesso é ruim, né? A gente precisa melhorar muito, porque o nosso acesso, ele não era ruim. Mas ele não era ruim há 20, 25 anos atrás, por um determinado X milhares de pessoas que frequentavam a nossa cidade. Hoje a gente quadriplicou isso e é o mesmo acesso. Então hoje a gente divide muito com caminhões, com carretas, com quebra-mola. Então não está legal, a gente precisa ampliar isso, mas com obras com coragem, porque são obras na casa de centenas de milhões de reais. Então vão ser obras que a gente precisa realmente fazer. Onde que eu falo, lembra que eu falei no primeiro bloco da reparação, obras que não fazem sentido? Sim. Uma obra realmente, já que a gente tem 1,5 bilhão, eu preciso, esse dinheiro só vem uma vez, concorda? 1,5 bilhão vai chegar? Acabou. Acabou. Então esse dinheiro ele precisa ser muito bem investido para que ele faça a sustentabilidade do município no futuro. Se eu gasto esse dinheiro com bobagem agora, como é que eu vou fazer essas obras milionárias depois? Então é aí que está. O que não fizer sentido para Brumadinho não vai ter. Então transformar a Brumadinho numa cidade turística vai vir desse acordo, os nossos acessos, a nossa segurança, a nossa educação, a nossa saúde. A linha de trem passa a 100 metros da entrada ali do Inhotim. Uma ligação ferroviária para a cidade seria legal? É um sonho, mas a gente precisa entender mais da parte de lei, com a MRS, com a própria Vale, da extensão da linha, ver se a gente tem que colocar um novo trem, como é que funciona. Até de uma legislatura para trás, uma vereadora tentou fazer, existe a possibilidade, mas existem algumas condicionâncias, mas é um sonho nosso. Eu não quero falar que a gente vai fazer, que eu carrego comigo um fardo muito positivo, um fardo não, né? Com muito orgulho eu carrego o mérito de ter cumprido tudo que eu falei até hoje. Então, se eu falar que nós vamos colocar o trem de passageiros dentro de Brumadinho, eu vou fazer. Então, como a gente ainda não sabe todas as condicionâncias, eu vou deixar como um sonho, nós vamos tentar. Gabriel,
Quero te agradecer pela sua presença aqui na TV Alterosa, mas o nosso papo, conforme nós combinamos, vai continuar lá no YouTube do Portal UAI, combinado? Eu que quero te agradecer e quero pedir para você que está assistindo a gente, para que você acredite em Brumadinho, para que você vá a Brumadinho, que você ajude a reverberar essa nossa voz, que Brumadinho existe, que Brumadinho é uma cidade linda, de um povo lindo, que você visite a gente, conheça Brumadinho. Lembrando que a íntegra dessa entrevista você lê na edição de amanhã do Jornal Estado de Minas. Nosso papo continua lá no YouTube. Corre lá, youtube.com/Portal UAI. Um abraço, tchau para você. Ei pessoal, esse é o terceiro bloco do Em Minas de hoje, conversando com o prefeito eleito de Brumadinho, Gabriel Parreiras. Muito obrigado pela sua presença aqui no Em Minas, viu? Lembrando que a íntegra dessa entrevista você lê na edição de amanhã do Jornal Estado de Minas e todos os cortes dessa entrevista você vai acessar no Portal UAI. Gabriel, o que a prefeitura pode fazer para que a cidade nunca mais passe pelo que ela passou na questão da mineração? Primeiro ponto é que a gente deseja criar um controle interno de fiscalização de barragens. Porque hoje a gente depende de um órgão que tem 6, 7 fiscais para fiscalizar todas as centenas de barragens do município. Não é suficiente. Então a gente quer fazer paralelamente, em conjunto com eles, um órgão do próprio município. Para que a gente possa ter uma fiscalização realmente precisa. Isso é legal? É possível? É legal, é possível. É? Mas vai ser em conjunto. O órgão municipal vai ter contato com o órgão estadual. Para que a gente possa fazer, mas não dá para aceitar que a gente dependa cada vez mais deles. E há outras ações que a prefeitura pode desencadear aí nessa questão de segurança? Existe cobrar que a lei seja cumprida, né? Hoje a gente não pode ter mais barragem da forma que foi aquela que cumpriu em Brumadinho. Então a gente tem que cobrar que essas barragens sejam descomissionadas. Isso é uma ação que a prefeitura pode cobrar e vai cobrar. Amanhã tem eleição para prefeito de Belo Horizonte, né? Como em outras capitais. Você é do PRD. Partido da Renovação Democrática. Vocês estão apoiando o Fuad ou o Engler? Vocês estão com algum... O partido PRD caminha para apoiar o Fuad. Mas eu, enquanto prefeito de Brumadinho, eu limito a minha participação em Brumadinho porque eu não quero dividir a minha população. Se eu falar, eu vou apoiar o Fuad, eu vou entrar num governo que fala, não, queria que você apoiasse o Engler. Se eu falar, vou apoiar o Engler, porque o meu problema é tão grande que eu não posso me dar o luxo, eu não posso me dar o luxo de olhar para o exterior de Brumadinho. Preciso focar na minha casinha ali. E como é que é o relacionamento hoje de Brumadinho com BH? É um bom relacionamento? Brumadinho viveu sempre numa bolha muito grande que estava sempre ali. O prefeito não fazia relações intermunicipais. Então, hoje, o prefeito de Brumadinho tende a criar cada vez mais essas parcerias públicos intermunicipais. A gente já se reuniu com o prefeito de Bonfim, com o prefeito de São Joaquim de Bicas, de Ibirité, de Betim. E a gente vai assim. Eu acredito muito que precisa ter esse diálogo, que as prefeituras elas podem e devem se apoiar. O que está rolando nesse diálogo? Vocês estão buscando soluções comuns? Soluções comuns. Por exemplo, para Betim. Eu acredito muito que a gente possa ter uma linha intermunicipal de ônibus gratuita. Tá. Eu acho que não vai onerar para nenhuma das duas partes e pode fomentar tanto o turismo em Brumadinho quanto o comércio de Betim. Eu acho que pode ser totalmente possível. E essa é uma mínima ação. A gente tem, por exemplo, o anel rodoviário que vai cortar Betim e vai cortar Brumadinho. Os prefeitos precisam conversar. É uma obra bilionária. Então tem que ser uma obra que vai ser eficaz para Brumadinho, para Betim e para toda a região. Todas essas obras megalomaníacas, essas obras grandes, elas não passam, elas não têm escuta de quem mais entende da cidade. Então elas nunca são obras que são feitas para beneficiar a cidade, elas são obras macros, para beneficiar um todo. Mas eu acho que dá para beneficiar um todo e também a minoria. Então acho que dá para você beneficiar o Estado e também as cidades, mas tem que ter escuta. Então é esse relacionamento que a gente está fazendo. Te perguntei do relacionamento com Belo Horizonte e queria saber também de como é o relacionamento de Brumadinho com o governador Romeu Zema. Ele teve participação, né, na questão do acordo. Isso. Então, eu quero iniciar essa aproximação o quanto antes. Eu já pedi uma reunião, com uma agenda com o governador. Eu acho que a gente precisa sentar igual eu e você estamos sentados. Nós dois numa mesa para eu falar só, esses aqui são os problemas, essas daqui são as soluções que vocês encontraram, isso aqui não tem solução. Porque agora a gente tem que pensar um pouco enquanto governador e entender a omissão que o prefeito teve, que pode ter responsabilizado nisso.
O governador hoje ele tem que cuidar do problema de 853 municípios do estado, certo? A partir do momento que ele faz um acordo ali de reparação, ele na cabeça dele entende-se que o problema com Brumadinho está resolvido. Se não tiver alguém para falar, opa, não está resolvido não. Isso que vocês pensaram não deu certo, está errado, a gente precisa repensar, precisa ser remodelado. Talvez ele nem saiba a situação real de Brumadinho. Talvez por uma falta de interesse dele, mas também por uma falta de ser questionado. Fala, você sabe como é que está Brumadinho? Porque eu não lembro qual foi a última vez que o prefeito atual de Brumadinho sentou com o governador. Essa aproximação eu não permito, eu não aceito. Fico lá sentado na porta da sala dele, 2, 3 horas, mas ele vai ter que me receber no mínimo uma vez por mês. Brumadinho precisa da atenção do Estado. Brumadinho, o presidente, quero sentar com todos. Você vai procurar o presidente? Vou, já pedi para procurar, quero conversar o quanto antes. Brumadinho foi a cidade que sofreu com o maior crime ambiental da história do nosso país, que vitimou 272 pessoas. Não é um favor que eles estão fazendo para Brumadinho, não. O Estado e a União têm a obrigação de cuidar da minha cidade. Eu, particularmente, acho que é um débito eterno. Exatamente, assim, exatamente. Tem... E que se a gente for pensar, o que a gente viu de grande o Estado e a União fazendo? Só que eu não posso deixar isso ser uma iniciativa deles. Eu preciso estar lá provocando, falar, Brumadinho precisa de vocês, Brumadinho precisa de vocês. E é isso que eu vou fazer. Vou incomodar eles até a gente resolver o problema. É dinheiro? Eu acho não que é só dinheiro, né? Eu acho que é mais boa vontade. Eu acho que e quando eu falo boa vontade, dá a impressão que eles não estão querendo resolver o problema. Mas talvez seja boa vontade daqui para lá. Seja boa vontade municipal para o Estado e para a União. Porque os problemas, gente, os problemas do presidente é cuidar do país. O do Estado é cuidar de 853 municípios. Então ele não vai conseguir ficar pensando 24 horas em Brumadinho mesmo. Como eu, que tenho só os problemas de Brumadinho para cuidar, eu tenho que ficar lembrando eles. Ó, vocês estão em débito com a minha cidade, vocês estão em débito com a minha cidade. Então eu acho que na hora que eles souberem das soluções que eu tenho para apresentar, para nível de Brumadinho, nós estamos falando de muito dinheiro. Do nível de Estado e nível de União, não, a gente está falando de uma canetada. O acordo foi bom, afinal de contas? Para Brumadinho, não. Não foi? Não, para Brumadinho eu não considero bom. Não considero bom, acho um acordo feito às escuras, sem a participação da população, sem a escuta da população, um acordo que destinou... para de falar de 1,5 bilhão para Brumadinho, enchendo a boca para falar que isso é muito dinheiro. O acordo é de 37 bi, o acordo chama Acordo de Reparação de Brumadinho. Como é que de 37 bi vai 1,5 para Brumadinho? Como é que tem 6 anos e nada desse acordo foi colocado na minha cidade? Por que essa demora? Tem a lei trava isso, a lei trava... Lei quem faz é político. Cria uma emenda, altera a lei. Não cai do céu, não. Muda, cria lá uma condicionante, fala só, considerando uma cidade que sofreu um crime ambiental, tal lei está desconsiderada. Dá uma celeridade nas coisas, minha população está sofrendo, está doente. Então, esse trâmite entre Estado e União nós vamos fazer, tenho certeza. Eu estou muito ansioso para começar a nossa gestão, para que eu possa realmente, porque hoje eu falo como prefeito eleito, eu não falo como prefeito. A partir do dia 1º de janeiro, eu sou prefeito. E aí eu quero poder assinar por Brumadinho. Nós já estamos trazendo iniciativas, se você me permite, falando, por exemplo, do turismo. Claro. Amanhã eu vou sentar com 2 empresas de balonismo. Para tentar... Balonismo. Sim. Empresa de balão. Para levar para Brumadinho. E as empresas têm interesse. O município tem os terrenos. Eu posso dar isenção de imposto. Só conversar. Eu posso... Concordo que é uma iniciativa que eu posso desenvolver cada vez mais o meu turismo? Total. Tem um lugar na minha cidade que, se eu colocar a empresa de balonismo lá, que é o meu sonho, de um lado eu vou voar a represa da Copasa, que abastece BH, então é gigantesca, chama Sistema Rio Manso, gigantesca. Sim. E do outro lado é o Inhotim. Então imagina o balão sobrevoando aqui, ele vê o Inhotim todo de um lado e a represa toda do outro. Espetacular. Maravilhoso. Que é isso que a gente precisa trazer. Eu não posso deixar ser só o Inhotim responsável pelo turismo do município. Não, eu preciso que você vá para ficar 2, 3 dias, para você ir no Inhotim num dia, mas no outro você ir com sua família. É ecoturismo. Então maravilhoso. Outra coisa que a gente vai fazer, que bom que você me perguntou, que você me dá a oportunidade de falar. Já estamos em contato com um rapaz lá de Lavras Novas. Tem aquelas, as motos, os quadriciclos, os UTVs. Isso. Eu quero trazer uma empresa igual àquela, mas de ecoturismo. Para que você ande com a sua família, que se você quiser plantar uma árvore no meio do caminho, você planta. Mas se você não quiser, a empresa tem responsabilidade de plantar. Que é o nome da sua família e tudo. Quando você voltar daqui 10 anos, a sua árvore está lá. Bacana. Isso vai desenvolver isso tudo com parceria com o Inhotim. Então, ações mínimas. Quanto que eu gastei nessas 2 ações do dinheiro do município? Nada. É só abrir as portas, é só falar, o Brumadinho está de portas abertas para receber vocês. Todo mundo quer vir. Muito legal. Gabriel. Obrigado, viu, Beni? Foi um parabéns prazer. pela eleição, boa sorte. Como sempre, quando vem alguém aqui ligado à questão de Brumadinho, a gente deixa as nossas condolências da TV Alterosa,
do Estado de Minas e do Portal Uai. É um sentimento que vai durar para o resto da vida. Só as pessoas que perderam seus entes queridos lá sabem como é a dor, né, de passar por isso. Então, toda maior ação que for feita por Brumadinho ainda será pouco para... Né, é exatamente isso. E a gente ainda tem uma luta, a maior delas, que é pelo processo criminal. A gente precisa que essas pessoas sejam responsabilizadas. Não é justo que eles matem 272 pessoas. Não pode se contentar só com o acordo. Não dá. Você acha que Mariana está indo para o mesmo caminho? Porque Mariana ainda ficou pior do que Brumadinho, né? Digo, pela demora, né? Brumadinho saiu primeiro, Mariana ainda está aí. Quando completou um ano do crime da Vale, eu estava num evento no Mineirão para 50 mil pessoas para falar de Brumadinho. E eu falei que Mariana serviu de um alerta para Brumadinho e a gente não ouviu. E Brumadinho tinha que servir de um alerta para as outras cidades. E eu tenho medo da nossa voz não estar ecoando o suficiente. Eu tenho medo da gente ver mais Brumadinhos, mais Marianas. A gente não pode deixar que outras pessoas sofram a mesma dor que a nossa. De jeito nenhum. Obrigado mais uma vez, obrigado, tá bom? Bento, Valeu. Valeu, com Deus. Tchau, tchau. E a você que nos prestigiou com a sua audiência, mais uma vez, muito obrigado. Nosso próximo compromisso é no sábado que vem, tá bom? Tchau. Obrigado, tchau, tchau.